gentileza, coloque a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor neste momento. Pai querido, estamos aqui, Senhor amado, em mais uma oportunidade, mais uma bênção, Senhor, que o Senhor nos concede, de estarmos na sua presença, de estarmos em jejum, em santidade, meu Pai, sacrificando, meu Pai, um pouco a nossa carne, mas para que o Espírito seja fortalecido, buscando pela nossa família, buscando pela nossa casa, buscando por salvação de vidas, meu Pai. Muito obrigado por cada dia, por cada oportunidade, Senhor. Eu peço, que o Senhor venha fortalecer cada pessoa, meu Pai. Que o Senhor venha abrir as mentes de cada um de nós. Que o Senhor venha nos ajudar a enxergar coisas, Senhor, que nós não estávamos vendo até então. Que nós venhamos a entender coisas que nós não estávamos entendendo. Como nós falamos na abertura, Senhor. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, não entende. Ouvindo tantas palavras, assistindo tantos cultos, mas muitas vezes ainda perdendo tantas oportunidades, Senhor, de ter uma vida tão abençoada, mas muitas vezes estamos jogando fora os cestos de bênçãos, cestos de milagres, oportunidades, vida, chances, meu Pai, de ter boas atitudes. Muitas vezes temos perdido tantas coisas, Senhor, numa distração, numa cegueira. Então nos ajuda a enxergar, Senhor. Nos ajuda a enxergar para que nós não sejamos roubados na nossa vida e até na nossa alma, no nosso destino. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Abra as mentes, nos ajude a enxergar as coisas, nos ajude a ter a sensibilidade à sua voz, Senhor. Tem misericórdia de nós. Se erramos, meu Pai, se tivemos atitudes erradas e imaturas, meu Pai, ao longo desse dia, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor. E que nós não venhamos a terminar os nossos dias de forma derrotada. Que o Senhor venha encontrar sinceridade em cada coração. Que o Senhor venha encontrar temor, meu Pai. Que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Então, se nós queremos ser sábios, nós tememos o Senhor. E quando nós tememos o Senhor, nós temos atitudes sábias. Porque é o que nós temos dito, Senhor. Podemos não saber muitas coisas ainda. Mas se nós focássemos apenas em uma coisa, que é agradar o Senhor, nós não falaríamos qualquer coisa. Se nós pensássemos naquilo que agrada o Senhor, nós não pensaríamos qualquer coisa. Nós não trataríamos as pessoas de qualquer maneira. Nós não teríamos reações imaturas, estúpidas, porque nós tememos o Senhor, porque nós não queremos desagradar o Senhor, e por não querer desagradar o Senhor, nós temos a atitude certa em todas as demais áreas, Senhor, porque é somente isso que o Senhor nos ensina. Quando nós priorizamos o Senhor nos prioriza, suprindo todo o resto que nós precisamos, porque o principal nós já estamos focados. Nós já estamos alertas, nós já estamos entregando, Senhor. Então eu te peço, abençoa cada um de nós, abençoa cada um que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, cada um, meu Pai, que está pela transmissão, que passou ao longo desse dia e que ainda vai passar no nosso projeto Casa Firme, que vai terminar conosco à meia-noite esse jejum, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar para que nós venhamos a plantar todos os dias uma boa semente para terminar este ano como testemunhando, Senhor, como melhor ano das nossas vidas até então. Porque se o Senhor tem nos abençoado, o Senhor não tem limite, o Senhor não tem um teto. Então o Senhor tem nos abençoado, o Senhor pode nos abençoar muito mais, depende somente de nós. Então nós temos a certeza, meu Pai, que nós vamos terminar esse ano como o melhor das nossas vidas e que temos a certeza ainda maior que 2024 será ainda mais surpreendente, meu Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida, pelas oportunidades, por essas pessoas, meu Pai, que enfrentaram seus desafios para te buscar. Fortaleça cada uma delas, dê graça a cada um de nós, Senhor, que a sua palavra alcance o propósito, encontre corações abertos, mentes atentas, meu Pai, ouvidos alertas, para prestar atenção, para receber direções e sair praticando, em nome de Jesus. Muito obrigado pela vida, Senhor, nós chamamos e desde já te agradecemos. Muito obrigado, amém, amém e amém, graças a Deus.
Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Amém, pessoal? Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite a todos que estão pela transmissão. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Diga comigo, por favor. Feche a porta para a unção fluir. Deixa eu começar aqui em 2 Reis 4. Certo dia, a mulher, fala comigo, de um dos discípulos dos profetas. Ok, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes, fala comigo por favor, que ele temia o Senhor. Ok. Mas agora, vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, fala comigo por gentileza, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Ok? Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas, fala comigo, emprestadas. Ok? Vasilhas a todos os vizinhos, fala comigo, a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Ok? Depois entre em casa com os seus filhos, fala comigo, e fecha a porta. Ok? Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. E ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, eu pedi para você repetir algumas frases específicas para a gente tentar guardar algumas coisas, né? E nós muitas vezes, pessoal, não vemos algumas coisas até que Deus nos mostre. Aquelas coisas estavam ocultas a nós. Até que chega um dia que o Senhor nos mostra. Até que chega o dia que a palavra nos revela. Até que chega um dia que a palavra nos confronta e a gente enxerga. Nossa, olha quantas vezes que eu não li essa parte, já não li essa passagem, eu não tinha percebido isso, eu não tinha entendido dessa forma, porque eu não tinha trazido para mim ainda. Então, muitas vezes, nós estamos falando de coisas que nós ainda não entendemos, mas até que chega aquele dia que Deus nos mostra muitas coisas. Então, eu peço que você observe os detalhes que nós acabamos de ler. Nessa casa, fala comigo, tinha morte, tinha dívidas, tinha coisas muito sérias. Tinha muita coisa séria. Era uma família que estava se desmantelando, afetada, perdendo os filhos, tudo de cabeça para baixo. Mas o interessante, um dos pontos, né, na verdade, é que essa mulher não era, por exemplo, a viúva de Elias, a viúva de Sarepta, que não conhecia Deus. Essa daqui era uma crente. Sim ou não, pessoal? Sim. O marido dela era crente. Ele disse aqui, o senhor sabe que meu marido temia o Senhor. Então, teoricamente, esse marido era um homem de Deus, ele temia o Senhor. Essa mulher temia Deus. Essa família era uma família de crentes. Então vamos analisar as coisas.
Essa mulher chegou num ponto que ela não tinha saída. Ela não tinha como pagar aquela dívida. Ela estava para perder os filhos dela. Uma família que supostamente servia a Deus, mas olha a condição que eles estavam. Talvez até tiveram fé para algumas coisas, mas não tiveram fé para outras coisas. Poderia, como ela disse, meu marido temia o Senhor. Pode ser que esse homem realmente ele temesse o Senhor, mas a fé, fala comigo, a fé precisa expandir. Talvez esse homem até fosse realmente um homem de Deus, ela testou lá, ela é um discípulo dos profetas. Mas talvez a fé desse homem chegou até um ponto e parou. Não expandiu para as outras áreas. E a fé, ela precisa crescer. A fé, ela precisa expandir. Nós não podemos ter fé para uma coisa, mas incredulidade para outra. Será que você se identifica com isso? Puxa para a sua vida. Analisa os pontos da sua vida, as áreas da sua vida. Será que nós temos fé para algumas áreas e incredulidade para as outras? Porque tem pessoas que têm uma fé grande para o financeiro, por exemplo, para fazer votos com Deus, né, para se comprometer com coisas importantes, mas não tem fé para mudanças internas, que são, na verdade, as mais importantes. Tem algumas pessoas que têm uma fé para serem salvas, por exemplo, mas não têm fé para serem curadas. Então nós precisamos analisar. Será que a nossa fé é setorizada apenas? Ela esperou bastante tempo, mas não o bastante para ter perdas totais. Ela perdeu o marido, ela perdeu o financeiro, mas antes que tudo acabasse, ela correu para não perder os filhos dela. Fala comigo, nada muda do nada. Se ela continuasse com aquela fé setorizada, aquela fé que foi até um ponto, ela ia perder os filhos também. Então nada muda do nada, só começou a mudar a vida dela quando ela correu para o homem de Deus, quando ela foi pedir direções. Fala comigo, as mudanças, elas precisam ser provocadas. Não vai acontecer de graça, do além, de repente, sem o estar plantando. As mudanças precisam ser provocadas. Ela correu para o homem de Deus, fala comigo, e ela fez tudo à risca. Ela fez tudo à risca, fala, fez tudo à risca. Porque muitos até têm uma atitude, eu vou para Deus então. Eu vou para a igreja, eu vou buscar o homem de Deus, eu vou buscar orientação, mas na hora que te dá a direção, aí a pessoa não está tão disposta assim. Então nós precisamos analisar essa palavra, tem muitos pontos, abrange toda a nossa vida, todo tipo de pessoa, todo tipo de situação. Então ela pode até, muitos até podem ir até o Senhor, até pedir direções, mas não obedecem. Não obedecem com fidelidade. E nós sempre precisamos estar com a nossa mente vigilante, atenta. Porque presta atenção, se perdas começam a acontecer, são sinais. São sinais de que alguma coisa não está errada. E quando nós começamos a ver, começa a faltar uma coisa aqui, começa a quebrar um negócio ali, começa a dar errado uma coisa aqui. A gente não pode ficar olhando, olha lá, perdeu o marido, perdeu o dinheiro, estava perdendo os filhos já. Então quando a gente começa a perceber sinais, isso não é normal, isso não está normal, nós precisamos agir, fala, agir. Eu preciso ter uma reação. Eu não posso racionalizar. O problema de muitas pessoas é que elas começam a racionalizar. Ah, é só uma fase. Não, é só daqui a pouco passa. Não, isso daí é a idade desses meninos. Não, isso daí é economia, é só um momento, é só um momento. Quem disse que Deus está pegado à economia, à fase, à idade, a qualquer coisa? Deus está preso à fé. Mas aí a gente é tentado e cai às vezes nessas armadilhas. Ah não, é só um negocinho, não foi nada. Não, é só um detalhezinho.
Aí vai uma coisinha, e mais coisinha, outra coisinha, depois fica um negócio grande. E a gente vai esperar chegar a que ponto? Até chegar a um ponto, a morte foi irreversível aqui. O dinheiro deu para reverter. E os filhos? E se ia embora? E se fosse embora? Será que dá para recuperar? Então, às vezes, a gente vai esperando situações, talvez algumas coisas se tornem irreversíveis na nossa vida. Então, nós não podemos relativizar as coisas. Ou eu creio em Deus, ou eu creio no poder do Senhor, ou eu creio em tudo que está acontecendo com todo mundo. Porque se eu relativizo, o que eu estou falando para Deus? Eu continuo, pode deixar Deus, deixa comigo. Eu resolvo na força do braço. Porque se eu estou relativizando, eu estou tirando de Deus. Então é algo normal, algo natural, essas perdas, essas derrotas, essas circunstâncias tão estranhas, mas tudo bem, eu resolvo depois. Então Deus tira a mão dele, Deus não vai se intrometer. Se eu não quero a ajuda dele, se eu não peço a ajuda de Deus, ele não vai fazer nada. Então nós precisamos decidir no que nós vamos crer. Nós vamos crer na palavra, nós vamos crer em Deus, ou nós vamos olhar para as circunstâncias e crer que vai passar. Sozinho vai passar. Daqui a pouco vai passar. E eu não estou fazendo nada de diferente. Ou eu vou crer no poder da fé, ou eu vou crer no poder de Deus, ou eu vou crer nas coisas naturais. Então muitos ficam aí se matando, se sacrificando, correndo para lá e para cá, mas ela não toma decisões de mudanças internas. E se eu não tomo decisões de mudar internamente, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então analisa. Há áreas da nossa vida, talvez, que talvez você esteja há anos, ano após ano, vivendo do mesmo jeito. Ano após ano, vivendo o mesmo problema nessa área. O mesmo problema financeiro, o mesmo problema no casamento, o mesmo problema de saúde. E fica por isso mesmo? Vai deixando? Ah, é porque é assim mesmo. Ah, porque eu não tive sorte nessa área. Ah, porque... Vamos apresentando desculpas. Vamos apresentando os nossos motivos, os nossos porquês. Aí quando vem a palavra, a pessoa só está para falar. Ela só tem argumentos, ela só tem justificativas, ela não simplesmente para aprender, ela não para mudar. E é o nome desse culto. Se as portas não forem fechadas, as coisas não vão mudar. Se as portas não forem fechadas, a bênção não vai fluir. Porque muitas vezes está faltando integridade, está faltando honestidade. Muitos ficam aí esperando as coisas mudarem de forma automática, sozinha. E o que acontece? Que mais perdas ela vai tendo, porque ela não reage. E aí tem aquela coisa, não, do jeito que está, pior que está não fica, sempre fica pior. A gente já viu em muitas oportunidades que sempre pode piorar. Então não adianta nós termos uma fé parcial. Nós precisamos analisar as áreas da nossa vida que nós, fala comigo, eu preciso analisar as áreas da minha vida que eu não estou disposto a mudar. Isso é importante. Talvez tenha áreas da sua vida que você não tomou uma decisão ainda de mudança. E eu vou te falar uma novidade, que você quase não ouve aqui no nosso ministério. Fala comigo, se nada mudar, nada mudará. Novamente, se nada mudar, nada mudará. Então a pessoa corre para todo lado, ela vai para o amigo, ela vai para o médico, ela vai para o remédio, ela vai para o psicólogo, ela vai para todas as áreas, menos para Deus. Aí qual é o resultado? A vida continua bagunçada, ela não sai do lugar, por quê? Fala comigo, eu não saio do lugar, porque o padrão não mudou. Se o padrão não muda, os resultados não vão mudar. Se eu não mudo a minha decisão, se eu não tomo atitudes diferentes, reações diferentes, pensamentos diferentes, palavras diferentes, eu vou viver resultados iguais.
Então, às vezes a pessoa está há 5, a 10, 15 anos com uma área na vida que não muda, ela nunca sai daquela dívida, ela nunca sai daquela miséria, ela nunca sai daquela humilhação, ela nunca sai daquela vergonha, ela nunca sai daquela situação. E vai continuar achando que é normal? São princípios, fala comigo, são princípios. Se eu não cumpro com esses princípios, as bênçãos não virão. A palavra de Deus ela é toda muito clara. Se eu não cumpro com os princípios, como é que eu vou esperar que Deus possa me abençoar? O ímpio, ele depende da força natural, ele depende do homem, ele depende do braço. O justo, ele depende de Deus. O ímpio, ele sai caçando um jeito de resolver. O justo, ele vai orar. O justo, ele crê. O justo, fala comigo, o justo luta com as armas espirituais. Então nós lutamos com armas espirituais. A palavra diz que as nossas armas são as espirituais. E muitas vezes nós estamos lutando na força do braço contra pessoas, contra situações, ao invés de lutarmos com Deus. Então nós precisamos dar nome às coisas. A gente tem que tomar decisões e ser sincero, claro com nós mesmos. Eu sou uma tola mesmo, eu sou um desequilibrado, eu sou um mentiroso, eu sou um descontrolado, na prática, eu sou um ímpio. Eu sou ímpio na prática, pronto. Na teoria eu sou crente, na teoria, nas roupas, no lugar que eu frequento eu sou crente, mas na prática eu sou ímpio. Então, muita coisa pode estar travada por causa dessa teimosia, dessas atitudes que eu vou contemplando as desgraças e as coisas, e eu vou indo. Então eu sou crente na teoria, mas ímpio na prática. Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra, porque eu não cumpro os princípios. E Deus se opõe aos orgulhosos. Sabe por quê? Não, mas eu sou humilde. Se eu não obedeço a palavra, é como se eu agisse com rebelião, é como se eu agisse com orgulho. Inclusive a palavra diz que é como se eu estivesse chamando Deus de mentiroso. Você tem noção disso? Se eu não obedeço a palavra, se eu não sigo os princípios, eu me coloco como um rebelde. Eu coloco, não Deus, a sua palavra não funciona, o seu jeito não funciona. E Deus vai se opor a mim, Deus vai se opor aos orgulhosos. Então por que ao invés de nós ficarmos perdendo tanto tempo, tanta vida, nós não obedecemos e nos submetemos? Por que a gente tem que esperar as coisas talvez chegarem num ponto irreversível? Nós precisamos aproveitar as nossas oportunidades, a gente precisa pedir discernimento. E num primeiro momento, sempre que a gente está num problema, quando a gente não quer assumir alguma coisa, no primeiro momento o que a gente fala? Né? A gente sempre apresenta, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada. Essa mulher fez a mesma coisa. O que você tem em casa? Não tenho nada. Só um pouquinho de azeite. Então quando nós somos confrontados, muitas vezes a gente fala, mas eu não sei por que a minha vida está assim, eu não sei o que fazer. É igual quando aquela pessoa que ela está numa situação muito difícil, eu não tenho nada. Aí vem a enxurrada, eu perdi tudo. Então, mas não tinha nada ou tinha alguma coisa? Então, você tem ou não tem? A pessoa quando está numa situação, quando é conveniente, ela fala, não, mas eu não tenho nada. Aí quando vem um ladrão, pega fogo, a água leva, perdi tudo. Então, não tinha, não tinha. Então a gente precisa analisar, nós temos o hoje. Quando a gente quer agradar uma pessoa, a gente sabe como lidar, a gente sabe como tratar. Sim ou não, pessoal? Quando você quer tratar bem uma pessoa, quando você quer ser gentil, cordial, você é muito bom. A gente sabe fazer isso. Quando é da zona de interesse, quando a gente tem uma motivação, uma intenção sobre alguma coisa, a gente tem ideias, a gente tem criatividade, a gente tem determinação. Por quê? Porque é a zona de interesse. Então,
Isso mostra o quê? Fala comigo. Tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso, está dentro de mim. Não só a gente analisar, tudo que nós precisamos está aí dentro de você. Mas nós precisamos, na vida, sermos intencionais. Porque as pessoas que se destacam são aquelas que se dedicam, fala comigo, a resolver problemas. As pessoas que se destacam, elas se destacam porque elas querem resolver problemas. As invenções, tudo que a gente tem hoje, foi porque alguém viu um problema, viu uma necessidade e trabalhou para resolver ela. Então, se eu quero me destacar em todas as áreas da minha vida, eu preciso tomar decisões de ser uma pessoa intencional. Eu vou trabalhar por essa mudança, por essa transformação, para resolver esse problema, para agir dessa maneira. Porque causar problemas, achar problemas, é um talento que muitas pessoas têm. Mas o talento de resolver e de se colocar para contribuir com alguma coisa, esse já é mais raro de encontrar. Para achar problema, ver defeito, as pessoas já têm um talento nato. Mas para tomar as decisões certas, de sair daquela situação, aí já precisa de procurar com mais cuidado. Então, nós temos que tomar essa decisão. Às vezes a gente está como essa pessoa aqui, essa mulher. É crente, teme a Deus, mas não tem tomado as decisões certas. Então nós não podemos aceitar o fracasso, a derrota, porque é o que a gente está vendo aqui, está nas nossas mãos. Quando ela foi para Deus, quando ela seguiu a direção do homem de Deus, a vida dela começou a mudar. Porque Eliseu, ele deu uma direção. A mulher creu e obedeceu nos detalhes. Nós precisamos ser rigorosos na obediência. A bispa fala muito isso, obediência parcial é o quê, pessoal? É desobediência. Nós precisamos ser radicais na obediência, usando tudo que nós temos, dando os passos, é o que nós já falamos várias vezes. Não tente, no primeiro momento pelo menos, dar saltos. Não, porque agora eu vou fazer isso. Não. Apenas começa. Apenas comece, vai mudando no dia a dia, vai estabelecendo os seus hábitos, vai estabelecendo o estilo de vida correto. No começo, é bem difícil? Claro que é. Até porque muitas vezes a pessoa começa a fazer alguma coisa e ela, se for na família, por exemplo, às vezes a pessoa olha torto e diz, você não vai, nem adianta. Ou seja, por quê? Porque a pessoa perdeu a credibilidade. Mas é saber o que eu tenho que fazer, conhecendo a palavra, seguindo as direções da palavra, seguindo a direção que o homem de Deus deu. Ou seja, eu não estou ligando, estão falando, estão pensando, o que eu fiz, o que aconteceu, não. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou perseguir isso. Então nós precisamos nos esvaziar. Esvaziar de nós mesmos, esvaziar do orgulho, esvaziar dos sentimentos, esvaziar de tantas misérias, de achismos, e nos encher da verdade, nos encher da palavra, para que a bênção, para que haja fluidez na nossa vida, para que o azeite possa correr. Porque para a unção correr na minha vida, eu preciso me esvaziar primeiro. A vasilha precisa estar vazia daquele lixo, daquelas coisas erradas. Porque Deus, como a gente viu aqui na história, Deus usa o que nós temos. O que ela tinha? Um pouquinho de azeite. É isso mesmo, é com isso que vai. O milagre vai ser por meio desse azeite. Se ela tivesse outra coisa, eu tenho isso. A mulher, a outra lá, não tinha farinha? Foi a farinha mesmo. Então, Deus usa aquilo que nós temos. Aquela mulher teve fé, ela creu. Porque todos os que vencem, eles tiveram fé. Isso é simples, isso é óbvio. Fala comigo, todos os que venceram, tiveram fé. A gente não fala do grande Davi? Sim ou não? Do grande Moisés, sim ou não? Como que eles começaram? Não foi de uma forma bem insignificante? Sim ou não? Então,
Mas a gente fala, né, o grande Davi, o grande líder Moisés, o grande rei Davi, depois que a pessoa vence, aí fica fácil, né? Aí a pessoa diz que é fácil, para ele foi mais fácil. Para Davi, Davi também, né? Moisés, tenha paciência, né? Depois que vence, para todo mundo fica fácil. Mas e o processo? O processo é isso. Eles simplesmente creram. Noé sabia construir barcos? Sim ou não, pessoal? Não. Mas o que ele fez? Ele aprendeu, ele aprendeu. Ele não ficou falando, Senhor, eu não sei fazer barco, eu não sei mexer com madeira, eu não sei se flutuar, e se não flutuar. Deus deu a direção certa, você vai fazer desse tamanho, com tal medida, você vai usar esse material, com essa madeira específica. Deus já deu mastigado tudo. O homem de Deus deu toda a direção para ela. Ela só foi e cumpriu. Deus deu toda a direção para Noé, ele foi lá e só seguiu a risca. Porque só vai funcionar quando eu cumpro a risca, quando eu sou rigoroso na obediência. Fala, obediência. Eles simplesmente creram. Porque enquanto a gente fica chorando, reclamando, tal, a gente não sai do lugar. Então, ao invés de nós ficarmos apresentando desculpas, problemas, apresentando os porquês, culpando as pessoas, nós vamos fazendo no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. Então, a saída dela não estava fora de casa. A saída, a solução da vida dela estava dentro de casa. E Deus fez com que ela visse valor naquilo. Tudo o que nós precisamos está dentro de nós. Mas muitas vezes nós não vemos valor nisso. Deus nos ensina a olhar para as coisas que nós temos e valorizar aquilo. Ela tinha azeite e o homem de Deus falou, é com azeite que Deus vai trabalhar. É só isso. Dê valor. Eu não tenho nada. Você tem tudo o que você precisa. Eu não tenho isso. Todo mundo tem as suas coisas. Eu não tenho isso, não tive aquilo outro, por conta disso. Nós temos tudo que nós precisamos quando a gente tem a direção de Deus. Então a saída da vida dela estava dentro dela, dentro da casa dela. E Deus a fez enxergar valor naquela situação. O pouco azeite da nossa vida pode ser muita coisa que a gente pode ver como não importante. Às vezes você tem um talento, você tem uma habilidade, uma capacidade, algo que muitas vezes você nem está vendo. Ou às vezes o que uma ou duas pessoas às vezes falar na vida. Nossa, você é bom nisso, você é bom nesse, você tem talento para essa coisa tal. Você tem esse jeito, você é bom com essa situação. E a pessoa não vê. Mas está aí dentro de nós. Então nós temos desse pouco de azeite que pode ser multiplicado em coisas tão maravilhosas. Nós simplesmente precisamos dar abertura e valorizar isso. Valorizar e usar. O homem de Deus não falou para ela, sai aí, vai aí pedir dinheiro para as pessoas. Vai pedir socorro para as pessoas. Vai pedir vasilhas. Não, ela pediu vasilhas, fala comigo, emprestadas. Eu não quero nada de ninguém. Você não vai tomar nada de ninguém, você não vai ir lá pedir dinheiro, vai pedir socorro, não, você vai confiar em Deus, vai pedir vasilhas emprestadas, não vai pegar nada de ninguém. Ela foi lá e resolveu os problemas dela. Ela foi lá e deu um jeito, peça muitas vasilhas, vou pedir. E foi lá e conversou. E ela foi pedir vasilhas vazias, não pediu, você tem um pouquinho de azeite nessa vasilha? Não, pediu só a vasilha, porque o azeite ela já tinha, tudo que ela precisava já tinha. Então ela conseguiu muitas vasilhas. Isso mostra o quê? Que ela tinha uma boa relação com as pessoas, ela tinha credibilidade, ela tinha uma boa convivência com as pessoas. Por quê? Porque a nossa vida é um corpo, a igreja é um corpo, a sua casa é um corpo. Ela tinha um azeite, os vizinhos tinham as vasilhas.
Então, olha a importância de nós nos relacionarmos bem com as pessoas, no trato, na credibilidade, honrar a sua palavra. Olha a importância. Muitos crentes, infelizmente, ficam se colocando como uma ilha. Afasta as pessoas, rejeita as pessoas, briga com as pessoas. Se torna uma ilha. Não tem como. Se ela não tivesse relacionamento bom com ninguém, o milagre aqui ia ser atrapalhado. Ó, o que você tem? Eu tenho azeite. Ótimo. É só isso que a gente precisa. Agora você precisa de recipientes para colocar esse azeite. Ah, ninguém me empresta. Eu pego e não devolvo. Eu pego e quebro. Quando me pedem eu não empresto. Eu nunca faço a minha parte. Eu nunca dou um passo de amor, de carinho, de respeito. Eu nunca dou os meus passos. Ah, aí fica difícil, né? Difícil para a pessoa, não para Deus. Porque Deus está buscando meios, ideias. Eu vou me sabotando. Deus quer abençoar a nossa casa. Eu vou me sabotando. Deus quer abençoar a minha vida. Eu vou me sabotando. Eu não creio na palavra, eu só sirvo para isso. A minha fé é só para essa área. Mas essa fé eu já não quero. Ah, Senhor, eu quero, homem de Deus, me dá um jeito, eu vou perder meus filhos, eu preciso de dinheiro. Não, você precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. Seu problema não é dinheiro. Seu problema é que sua fé é setorizada. Você tem fé para querer ficar rica, né? Para não perder seus filhos, não é? Por que você não tem fé para tratar bem as pessoas também? Por que você não tem fé para cuidar das pessoas? Por que você não tem fé para viver? Já que você é crente, por que você não age então de acordo com a palavra? Então a gente precisa trazer para o nosso dia a dia isso. A gente precisa, não pode ser uma ilha. Você é uma pessoa de confiança? As portas precisam ser fechadas. Se a pessoa não confia, como é que você vai lidar? Deus pode mandar clientes, Deus pode mandar um cônjuge para você, Deus pode reunir a sua família, se você é uma pessoa instável, se você ainda não fechou essas portas, vive criando barreiras novas, quebra uma barreira, levanta mais uma, nunca vai em paz, é sempre essa coisa desgraçada. Nunca flui o negócio, sempre vai e tropeça de novo e cai, e capota e começa tudo de novo e cria um problema com o outro. Ah, não, vamos lá, vamos acertar. Depois vai lá e cria outro problema. Não dá. Nós precisamos fechar essas portas. Senão, não vai fluir o azeite, não vai fluir a bênção, eu não vou terminar meus dias de forma honrosa. Eu vou ser lembrado de forma errada, negativa, errada não, certa. Mas errada, que não era para isso que Deus nos fez, para terminar com um fim ruim, mas com um fim de glória, como os homens de Deus da palavra, homens que terminaram com honra, fartos de dias, e não os que morreram cedo, cegos, de acidente. Não é, isso não é a vida do justo, é do ímpio. Então precisa tirar, quebrar, jogar fora a desgraça do orgulho, do egoísmo, da amargura, da preguiça de resolver os problemas, orgulho para não perdoar, rebelião, inveja, avareza, tudo é fé. Tudo isso está relacionado à fé. Se eu não creio, não é possível. Se eu não creio, eu não vou fazer. Se eu não creio, eu não vou obedecer. Se eu não creio, essa palavra está entrando pelos meus ouvidos, indo embora e não criando efeito nenhum. Que é o que Jesus falou, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, não entende. Então você está me ouvindo, você está me vendo, mas alguns talvez não está entrando nada, não está entendendo, está jogando fora mais uma oportunidade, mais uma bênção. É aquele crente ainda que se pega em coisinhas ainda, em amuletos, em ídolos, em desgraças de sentimentos que ainda mantém. Fica bebendo de fontes contaminadas, fica se enchendo de toxina, de coisas erradas, negativas, fica com medo, é covarde, procrastinador, tem medo das pessoas. Essa não é a identidade de Deus, não. Eu não posso falar que eu sou semelhante a Cristo. Eu não posso falar que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, tendo esse monte de bagunça na minha vida. A nossa identidade é de Deus.
Eu preciso ser uma pessoa que ora, que unge, que abençoa a casa, que abençoa os filhos, que abençoa o casamento. Nós precisamos tomar decisões. Então eu vou zerar a minha vida. Eu vou parar de me sabotar. Eu vou zerar então. Vamos parar então. Vamos zerar. Vamos sentar, vamos conversar. Vamos dar um reset aqui. Ó. Vamos dar um reset. Porque senão não adianta. Resolve o negócio, cria outro problema. Arruma aqui e descobre lá. Aí não funciona. Se na sua família você vê que desde, sei lá, dos seus avós, dos seus pais, você tem esse tipo de problema, é mentira, é adultério, é malandragem, é corrupção, é miséria, é doença, eu preciso me levantar, ora. Eu estou vendo que está vindo de geração em geração. E nós não reagimos, nós precisamos reagir. Olha aqui no Salmo 121, 7 e 8. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá, fala comigo, protegerá a sua vida. Continue, por favor. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, olha só. O Senhor vai proteger de todo o mal. Vai proteger a sua vida. O Senhor vai proteger a sua saída. O Senhor vai proteger a sua chegada. Ou seja, o Senhor vai proteger todas as áreas da sua vida. Você vai ter a sua casa protegida, sua porta fechada, ó. A porta, saída e chegada. Deus está na saída e na chegada. Então essa porta tem que estar fechada para o mal. Tem que estar fechada para as coisas antigas. Então tudo tem uma identidade espiritual. Se nós ficamos com as portas abertas, Deus não vai conseguir Deus não vai me proteger. Eu estou fora dos princípios, eu estou fora das bênçãos. Então é a vida sexual, a vida financeira, a vida familiar. Quais as portas? Quais as portas que nós temos deixado aberta? Que tem impedido a unção da multiplicação de bênçãos, a unção na minha vida, na minha família. Porque a gente sabe, o Senhor, Ele bate a porta. Se eu abrir, Ele vai entrar. Mas o diabo, ele só espera uma brechinha. O diabo, se eu dou uma abertura, ele vai entrando. Então ele só vai entrar numa casa que está com a porta destrancada. Então eu dou permissão para ele, pode entrar. Eu não tranquei, eu não uso a palavra, eu não sigo os princípios, eu não obedeço. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, protegerá a sua saída, a sua chegada para sempre. Agora e para sempre, não é só hoje, não é amanhã, é hoje e amanhã. Então nós precisamos fechar essas portas. Deus busca pessoas sinceras, é o que nós temos falado das ordens simples. Então vamos parar de correr, vamos parar de ficar jogando para depois e vamos lidar com as coisas, vamos quebrar as barreiras, vamos vencer essas maldições da mente, do coração, de família, vamos vencer tudo isso, vamos fechar a porta para a unção fluir. Vamos tomar essas decisões, vamos fechar as portas para o diabo, vamos fechar as portas da nossa mente, vamos fechar as portas do nosso coração, vamos ouvir as direções do homem de Deus, da palavra de Deus, como essa mulher fez, e seguir à risca. Não tem como dar errado, se eu obedecer, se eu seguir à risca. Simplesmente decida não desistir, o que a gente falou na segunda-feira. Somente não pare, somente não desista, somente dê seus passos todos os dias, nem que seja passos pequenos, mas que você não pare. Que você analise a sua vida, como a gente viu aqui, era casa de crente, mas tinha morte, tinha destruição, tinha miséria. Ou seja, a fé é para um lado só, a fé é de um setor, a fé é para a salvação, mas não tem para a cura. A fé é para o financeiro, mas não tem para a mudança de caráter. Aí a porta está aberta. As portas continuam abertas. Nós não vamos mais deixar que o diabo continue tendo acesso à nossa vida, à nossa casa, especialmente à nossa mente.
Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos, por favor, coloque a mão no seu coração. Eu quero que você fale com o Senhor, que você analise quais são essas portas que nós estamos deixando abertas. Eu tenho certeza que em alguns pontos você identificou coisas na sua vida. Porque essa palavra ela é muito completa. A história dessa mulher, ela é muito completa. Era crente, mas olha a vida como é que ela estava. Quanta coisa foi passando e não tinha sido tomada atitudes na hora, a tempo. Foi levando, até que quase que se tornou uma situação ainda mais terrível. Já estava terrível, mas podia ter ficado pior. Pior que está, fica. Então, às vezes você analisa coisas na sua vida e qual é o nosso ponto? Qual parte dessa mensagem que encaixa direitinho? Será que eu vou para Deus, mas eu não obedeço com rigor? Ou será que eu espero as coisas naturais, relativizando? Estou vendo a casa cair, estou vendo o negócio desmoronar. Eu estou olhando, estou vivendo assim, de qualquer jeito. Ou eu nem busco. Ou eu falo que sou crente, mas assim, né? Deus pode tudo, menos isso. Deus pode mudar tudo, mas na vida do outro. Porque na vida do outro foi mais fácil. Ó o Moisés, ó o Davi, para eles foi mais fácil, claro. Para mim que é mais difícil. Então quais os pontos que nós tiramos para mudar? O que é que nós temos que tomar de decisões? Quais as portas que estão abertas, que precisam ser fechadas, para que a unção flua na minha vida? Quais as portas que eu tenho deixado aberta? É da imoralidade? É da passividade? É dos desequilíbrios? Vamos dar nome às coisas. É o tolo, é o desequilibrado, é o procrastinador, é o carnal, é o que relativiza tudo, não é bem assim, a minha situação é diferente. Quais as mentiras que a gente continua falando? Vamos tomar decisões agora, nessa noite. Vamos fechar as portas para que a gente possa ver o azeite, ver as bênçãos, ver as coisas fluindo, ver a nossa casa estruturada, os nossos filhos saudáveis, nosso casamento abençoado, as áreas da nossa vida fluindo de uma forma extraordinária. Vamos falar com o Senhor, abra a sua boca, não se deixe calar, não faça como esse homem fez. Ele ficou lá, se endividando, não foi tomar decisão, não foi pedir direção. Às vezes ele até orava, mas ele não tinha atitude firme, atitude de fé, ele não organizava a vida dele, ele não pedia ajuda, ele ficava lá. Não aceita isso para a sua vida. Vamos fechar essas portas, vamos quebrar as barreiras, vamos vencer o que é necessário. É o que nós acabamos de falar, tudo que nós temos está dentro de nós. Ela disse que ela não tinha nada, e o homem de Deus falou: você tem tudo o que você precisa, está dentro da sua casa, mas você precisa de relacionamento. Você precisa do azeite, você precisa de vasilha, você precisa da ajuda das pessoas. Você não pode ser uma ilha, você precisa ter um bom relacionamento com seus vizinhos. Só você vai ficar abandonado, sozinho. E Deus não tem isso para você, não tem isso para mim, não tem isso para nós. Deus tem uma vida incrível, uma vida plena, uma vida abundante. Então vamos agarrar
as nossas oportunidades, vamos nos levantar de forma poderosa, vamos nos levantar, abra a sua boca e se levante com força, decida: Senhor, eu vou fechar essa porta, eu cansei de ficar perdendo coisas, meu Pai, eu cansei de ficar enrolando, eu cansei de ficar relativizando, eu cansei, Senhor, dessa procrastinação, eu cansei dessa incredulidade, eu cansei de tantas perdas, meu Pai, eu cansei de dizer que eu sou crente, mas olha a minha vida, olha essa área não vai, não flui, mas a culpa é minha, eu sei que é minha, mas eu vou me decidir agora, meu Pai, já me decidi, eu vou fechar essa porta, eu vou tomar essa decisão, eu vou quebrar as barreiras, eu não vou mais ser esse carnal, eu não vou ser mais esse crente somente na teoria, mas um ímpio na prática. Eu não vou mais aceitar esse estilo de vida derrotado, eu não vou mais aceitar esse espírito que vem se arrastando na minha vida há tanto tempo, e eu peço que neste momento você ore, e que você repreenda isso que você percebeu, isso que você entendeu. Nós vamos repreender agora toda seta maligna, todo padrão desgraçado, da autossabotagem, tudo aquilo que vem para amarrar, para minar as energias, para envergonhar, para humilhar você, a sua família. Em nome do Senhor Jesus, você vai expulsar, você vai tomar a decisão nessa noite, você não sai dessa maneira, você não vai mais passar mais uma noite vivendo da mesma forma, fazendo do mesmo jeito, vivendo no mesmo padrão. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, vai passando do teu sangue, Senhor, sobre cada mente, sobre cada coração. Abra os olhos do nosso povo, Senhor, os ouvidos de cada um, que muitas vezes está cego, muitas vezes está inerte, muitas vezes está passivo, achando, meu Pai, que as coisas vão acontecer do nada, achando que as coisas vão mudar do além. Não vão. Eu repreendo agora, nós repreendemos agora todo espírito do inferno, toda opressão, todo padrão diabólico, toda procrastinação, todo espírito do desequilíbrio, todo espírito da malandragem, tudo aquilo que vem se arrastando de famílias, tudo aquilo que vem vindo de gerações, de padrões malignos, padrões diabólicos, padrões que não acrescentam, padrões que nós sabemos que está errado, mas muitas vezes temos mantido o orgulho, temos mantido a teimosia, temos sido orgulhosos, por isso o Senhor tem sido contra nós, o Senhor tem colocado a mão no nosso peito, e nós não vamos para frente, e a unção não flui, e as coisas não caminham. Nós não aceitamos agora, nós repreendemos agora todo espírito maligno, toda opressão, tudo aquilo que vem se arrastando há muito tempo, Senhor, e as perdas continuam acontecendo, nós não aceitamos mais, o povo de Deus tem que ser um povo poderoso, o povo de Deus tem que ser um povo abençoado, o povo de Deus tem que ser um povo vencedor. Nós não aceitamos a derrota, nós não aceitamos ficar lá correndo, pedindo socorro, ajuda para todo mundo. Nós vamos focar no Senhor, nós vamos pegar a ajuda do Senhor, nós vamos pegar as direções do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora, Senhor, toda seta maligna, toda opressão, toda perturbação, eu repreendo agora todo bloqueio mental, toda dificuldade, toda cegueira, tudo que impede essa pessoa entender, dessa pessoa enxergar, dessa pessoa mudar. Nós repreendemos agora. Pega tudo que é seu agora, pega da casa, pega do casamento, pega dos filhos, pega da vida financeira, pega da mente, pega no coração, em nome do Senhor Jesus, e sai em nome de Jesus. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós queremos, meu Pai, nesse poder, nessa unção que o Senhor derrama sobre nós, meu Deus, como aquele azeite que quando aquela mulher creu, ele não parou de correr, ele não parou, meu Deus, de ser derramado em cada vasilha que ela teve a fé para pedir emprestada. Da mesma maneira como nós ouvimos agora, que quanto mais, meu Pai, nós tivermos fé para cada área, para cada situação, para cada desafio, meu Deus, a nossa fé vai trazer derramamento, vai trazer, meu Deus, aberturas, vai trazer força, vai trazer visão, vai trazer, meu Pai, compreensão. E eu peço que aqueles, meu Deus, que tinham qualquer dificuldade de compreenderem a Tua palavra, que compreendam,
que não ouçam mais, que não escutem mais apenas com os ouvidos, mas que cada um aqui, meu Deus, que em mais essa noite vem para a sua vida, para dar ao Senhor esse tempo, para buscar o Senhor, para invocar o nome do Senhor, para fazer a tua vontade, que cada um, meu Deus, o Senhor faça correr esse azeite, essa unção, meu Pai, para que não só numa área da nossa vida haja um bom tom de fé, meu Deus, mas que em todas, que se tem alguma parte que ainda está amarrada, que ainda está embaraçada, Senhor, nós rejeitamos agora todo o embaraço, todo o bloqueio, todas as fortalezas que o diabo impôs desde a nossa infância, aquilo que vem da parte da nossa família, aquilo que vem com pensamentos mentirosos que fomos aceitando, que fomos, meu Deus, tomando como se fossem verdade, que cada um caia por terra agora, Senhor, para que, como ouvimos, com ordem simples, com obediência, meu Pai, da palavra do Senhor, não é nada, meu Pai, de sobremaneira, nada que está além do nosso alcance, mas é o que o Senhor falou, é o que a Tua palavra tem dito, que cada um tenha fé para cumprir, para dar o próximo passo, para encher a próxima vasilha, para pedir, meu Deus, ao próximo vizinho uma vasilha emprestada, e que com a porta fechada, se tem uma brecha em cada área, Senhor, que hoje seja o último dia, que cada um aqui, meu Deus, venha ouvir essa palavra, e venha, meu Deus, pensar o que é que ainda está aberto na minha vida, que deve ser fechado, que o Senhor, pelo Espírito Santo, dê agora essa força, que essa força venha, meu Deus, na vida de cada um, que haja agora não só o entendimento, mas esse impulso espiritual para que decisões sejam tomadas, para que passos sejam dados, para que palavras sejam ditas, para que ligações sejam feitas, para que essa pessoa pegue aquilo que está ao alcance dela, para que ela pague aquilo, meu Deus, que é acessível a ela, para que ela, meu Pai, vá até o lugar que só ela pode ir e definir e resolver, e que as portas ainda fechadas, ou mesmo entreabertas, que elas sejam fechadas, que as portas, meu Deus, que ainda, meu Pai, tem alguma brecha, que elas sejam fechadas, e que o teu povo, meu Deus, veja o cumprimento de promessas, de palavras que o Senhor nos deu, o cumprimento, meu Deus, de palavras que o Senhor enviou para a nossa direção, e que cada um que tem crido, que está crendo, que toma a decisão agora de crer, que aviva, que receba, que desfrute, que termine, meu Deus, esse ano, não melhor do que começou, mas melhor do que imaginou, Senhor, porque este é o Senhor. Aquela mulher foi para pagar uma dívida, e ela teve sustento para pagar a dívida, e para viver do resto, para viver o resto da vida dela. Por quê? Porque ela creu, porque ela obedeceu, e é essa, meu Deus, a unção que eu creio, que eu recebo aqui essa noite, que eu tomo posse, meu Deus, do teu povo recebendo a unção, meu Pai, para obedecer, para cumprir com coisas que já foram ditas, que já foram pregadas, que foram ensinadas, mas que por algum motivo, por preguiça, como nós acabamos de ouvir, por incredulidade, por qualquer situação do passado, ainda, meu Deus, estavam sendo adiadas. Que o próximo passo seja dado agora, que a oração de fé seja feita agora, que o demônio seja repreendido e expulso agora, meu Deus, que a fé, meu Pai, que cura, que liberta, que transforma, que abençoa, que seja, meu Pai, agora a verdade dessa pessoa, e que ela viva o cumprimento da tua promessa, que ela receba do Senhor essa unção sobrenatural, como aquela viúva recebeu, e viu multiplicação, viu solução, viu, meu Pai, o Senhor suprindo aquilo que ninguém podia suprir na vida dela, e nem o homem de Deus, porque ele não foi, ele não fez, ele não deu, mas ele direcionou. E assim eu declaro que cada pessoa que pega a tua palavra e a coloca em prática, mas que estava esperando de um irmão, que estava
estava esperando de um parente, que estava esperando, meu Deus, até da igreja como instituição, que crê no Senhor e que viva, meu Pai, o milagre que só o Senhor pode fazer, que seja alçado a um lugar, a um posto, como só o Senhor pode alçar, promover, abençoar e operar, meu Deus, é o que eu declaro, e eu peço, meu Deus, em intercessão, em concordância, pela salvação, pelo retorno, pelo resgate de cada nome, meu Deus, que estão nos nossos livros, cadernos de oração, aquele nome que cada um trouxe por Ele, está jejuando, está pedindo, está buscando o Senhor e declarando, Senhor, com uma mão colocada nessa cadeira, com o nome escrito, meu Deus, profeticamente, como se fosse o livro da vida, meu Pai, com declarações poderosas de libertação e de mudança, que assim o Senhor traga, que assim o Senhor liberte, que assim o Senhor mude situações e que o Senhor, meu Pai, mude a situação espiritual de tantos que agora estão perdidos, afastados, desorientados e caídos, e que eu peço em nome de Jesus, que sejam levantados para serem, meu Pai, libertos, e para também, meu Pai, serem salvos, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós oramos, meu Deus, e pedimos que essa mesma reação, a reação que levou aquela mulher a lidar com áreas, que levou ela, Senhor, a buscar a mudança de coisas que estavam ali, meu Deus, paradas, que já tinham acontecido, que levou ela, Senhor, a não aceitar mais olhar para a vida, e mesmo servindo um Deus tão grande, ainda ver pendências, necessidades, ainda, Senhor, vê situações que estavam lá, meu Pai, à beira do prejuízo, do caos, meu Deus, e levou ela a se levantar, a reagir, a ir até o homem de Deus e buscar a mudança daquilo, e buscar, Senhor, aquela área revertida, aquela situação revertida. Eu oro, Senhor, agora, para que essa mesma reação aconteça, e que pessoas estejam se despertando para coisas que estavam lá, meu Deus, paradas, estagnadas, ou até aceitas por uma vida inteira, e que agora, Senhor, haja reação para mudar isso, haja reação para transformar essa realidade, para mudar, Senhor, esse cenário, para não aceitar mais olhar e ver, Senhor, áreas da vida que estão pendentes, que estão à beira de perdas maiores. Eu peço, Senhor, desperta nosso povo agora para reagir, para lutar, desperta cada homem e mulher para se posicionar, Senhor, e não aceitar mais as coisas da mesma maneira, não aceitar mais a passividade, o comodismo, não se conformar mais com uma realidade escassa, necessitada, Senhor. Não deixa, Senhor, essa acomodação, não deixa, Senhor, essa mesma fé passiva, inerte para algumas coisas, levar as casas, as famílias, levar esses lares, a mesma realidade, Senhor, que levou ao lar daquele discípulo de profeta. Meu Deus, não deixa, Senhor, o comodismo, a passividade, colocar pessoas em um cenário tão grave e tão perigoso, como aquele discípulo de profeta colocou sua casa, sua família, seus filhos. Eu peço, Senhor, agora, eu oro por esse levantar, e que haja, Senhor, nesse momento essa reação, e que cada um olhe de forma diferente para aquela situação, olhe de forma diferente para aquele cenário, olhe de forma diferente para aquela realidade, como um dia aquela mulher olhou e ela se levantou para mudar aquilo. Que nessa hora, Senhor, essa atitude seja tomada, essa decisão seja tomada, e que essa pessoa, ela venha, meu Pai, ter essa reação que levará ela a um resultado inédito, que levará a casa dela a experimentar de algo novo, que levará, Senhor, como levou aquela mulher a viver uma realidade que nem ela acreditava ser possível, quando ela se levantou e reagiu, quando ela se levantou e não
aceitou mais as coisas daquela maneira, as coisas daquele jeito. Ela viveu algo inédito, poderoso com aquilo que ela tinha, Senhor, que ainda que aos olhos dela fosse pouco, pequeno, o Senhor fez aquilo se multiplicar e se tornar o maior milagre, a maior bênção da vida dela. E eu declaro isso, Senhor, meu Deus, que tudo isso que ela olhava como algo pequeno, que não daria, como algo, Senhor, insuficiente, para que ela atingisse um resultado maior, para que ela atingisse uma realidade maior, eu oro agora para que por intermédio desse pouquinho de azeite que ainda resta, esse pouco ainda de alegria, de esperança, de realização que ainda resta dentro dela, meu Deus, que o Senhor venha multiplicar e que ninguém venha se entregar, parar, desanimar, retroceder, que ninguém venha, Senhor, jogar esse ano fora. Não, Senhor, não deixa. Então levanta, pega esse pouquinho de azeite e multiplica, Senhor, aumenta a unção, aumenta a graça, aumenta o favor sobre o teu povo, aumenta, Senhor, essa capacidade de crer, essa capacidade de reagir, porque é uma decisão e muda tudo, é uma escolha correta e tudo é mudado, Senhor. Tudo é transformado, tudo acontece. Então que nesse momento, meu Pai, seja na igreja virtual, meu Deus, que cada pessoa venha olhar para a vida agora e venha tomar essa decisão: eu não vou perder isso, eu não vou ficar sem isso, eu não aceito mais as coisas dessa maneira, eu me levanto em fé agora, eu reajo em fé agora, por essa mudança, por essa transformação, por esse novo tempo, em o nome do Senhor Jesus. E que assim, Senhor, esse retorno, ele aconteça de forma extraordinária, para uma vida nova, para um tempo novo. Que cada um, Senhor, seja aquele que desanimou, aquele que parou, aquele que acreditou por uma vida inteira que não poderia, que não aconteceria, que seja, meu Pai, por situações, problemas, adversidades, que se convenceu que essa era a sua realidade, que se convenceu, meu Deus, que esse era o seu cenário, que essa era a sua vida. Que nesse momento essa visão seja mudada, essa perspectiva seja mudada, esse cenário seja mudado, e que haja esse levantar, e que haja esse retorno, e que haja essa mudança, e que haja, meu Deus, essa transformação para a honra e a glória do teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Essa família era uma família de crentes, mas a gente pôde ver que havia muitas falhas, muitas coisas precisavam ser fechadas. Então eu quero que você, neste momento, que você se comprometa com você e com Deus, em todos esses pontos que nós abordamos. Aqueles pontos que você viu, esse é meu. Esse ponto aqui é onde eu estou deixando o diabo entrar, onde eu estou impedindo que as bênçãos, que o azeite, que a unção flua na minha casa, na minha família. Que você se comprometa agora. Eu não vou mais ser o tolo, eu não vou mais ser o mentiroso, eu não vou ser mais o desequilibrado. Se comprometa agora. Fala com você e com Deus. Abra sua boca e fala: Senhor, eu entendi. E muitas vezes, Senhor, às vezes coisas demoram, mas eu entendi, Senhor. Já tomei essa decisão. Eu já observei esses detalhes, eu vi que na minha casa estava tendo uma série de situações, minha família sendo afetada, e eu estava observando, só acompanhando, só olhando. Mas agora eu vou tomar essa decisão, Senhor, já tomei. Não vou mais viver dessa forma, não vou viver mais criando caso com todo mundo, com situações com todo mundo, eu não vou mais, eu vou ter que ter relacionamento. Olha essa mulher, ela tinha um bom relacionamento com todo mundo, ela pegou muitas vasilhas, ela pôde ser abençoada também, por causa desse comportamento, dessa credibilidade que ela teve.
Então, nesse momento, se comprometa com o Senhor, abra a sua boca e fale: Senhor, eu me comprometo com isso, com isso e com isso. Eu vou tomar essa decisão, eu vou dar os passos de fé, eu vou dar os passos de quebrar as barreiras, eu vou dar os passos de tirar aquilo que tem atrapalhado a minha vida, eu vou dar os passos de reconstruir aquilo que estava destruído, eu vou dar os passos, meu Pai, eu não vou mais ficar contemplando o negócio desandar, eu não vou mais agir assim. Coloque a mão na sua cabeça e peça: Senhor, me dá força, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá visão, Senhor, me dá capacidade. Eu preciso do Senhor, meu Pai, porque tem coisas que eu sei que exigem mais, Senhor, porque são coisas mais antigas, difíceis, mas o Senhor me ajuda, porque eu tenho as armas espirituais, eu tenho as armas da fé, então eu creio na sua palavra, Senhor. Então eu peço: me dá a visão certa, me dá a atitude certa, me dá o discernimento das coisas, me ajude a tomar as decisões na hora certa, meu Pai. Me ajuda a tomar as decisões certas, porque o Senhor falou, a sua palavra me mostrou que tudo que eu preciso está dentro de mim, Senhor. Tudo que eu preciso para que a unção flua já está dentro de mim. Eu só preciso botar para fora, porque quando eu quero ter um bom comportamento, ter uma boa atitude, eu sei, quando é a zona de interesse eu consigo. Então eu vou colocar força, Senhor, para estabelecer as coisas certas, tirando as coisas erradas, estabelecendo as coisas certas. Vou esvaziar a minha vasilha, vou esvaziar de tudo que é lixo, Senhor. Eu vou encher do azeite, da unção, vou encher do teu espírito, eu vou me comprometer de verdade, Senhor. Então me ajuda, me dá discernimento, me dá, Senhor, me dá tudo que eu às vezes achava que eu não tinha. Me ajuda a ver, Senhor. Me ajuda a botar para fora, me ajuda a expandir, a não ter uma fé setorizada, mas uma fé global, uma fé que expande, uma fé que cresce para todas as áreas, meu Pai, porque o Senhor veio para me dar uma vida abundante. Se alguma coisa está errada, se eu estou sendo roubado, aí é do diabo, aí é uma porta que eu deixei aberta, destrancada, mas eu vou fechar tudo isso, Senhor. Eu já me comprometi com o Senhor, e eu não vou retroceder. Dê as mãos para quem? Para a sua família. Abençoe a sua casa. Abençoe os seus familiares. Abençoe a sua família. Abençoe, às vezes está faltando um familiar seu. Coloca a mão nessa cadeira aí do seu lado, na sua frente. Eu declaro meu marido aqui, minha esposa aqui. Eu declaro meus filhos sentados nessas poltronas. Eu abençoo minha casa. Eu declaro meu filho, que ele saia de onde ele estiver, daquelas amizades. Eu declaro ele sentado aqui, use as palavras em seu favor. Muitas vezes a gente usa as palavras para desgraçar a nossa vida, para amaldiçoar a nossa vida. Declare a coisa certa, fale com o problema e não do problema. Eu declaro minha família aqui, Senhor, declaro todos aqui unânimes, unidos, fazendo a obra do Senhor, sendo um testemunho, buscando o Senhor de forma séria, não essa coisa acomodada, não, Senhor, com seriedade. Eu vou ser um testemunho, um exemplo. A minha casa vai ser uma referência para a minha família, a minha casa vai ser uma referência para a vizinhança. A minha casa é uma casa de Deus, uma casa de vencedores, uma casa de pessoas prósperas, uma casa de pessoas felizes, uma casa de pessoas que avançam, uma casa de pessoas que se amam, que se respeitam e querem agradar o Senhor, porque eu quero agradar o Senhor, Senhor amado. Nós queremos agradar o Senhor, então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda. Nós concordamos, meu Pai, com essas orações. Nós concordamos, meu Pai, com cada declaração que foi feita até este momento, meu Deus, desde que nós abrimos a nossa casa firme, desde que nós abrimos esse jejum, nós declaramos, meu Pai, cada palavra, cada oração feita nas igrejas, feita, Senhor, pela transmissão, feita lá na casa dela, Senhor, que venha alcançar o propósito, que venha atingir o propósito pela qual ela foi enviada. Eu te peço, abençoa o seu povo, que cada um saia daqui, Senhor, com a sua mente totalmente abençoada, transformada, com sabedoria, com visão, Senhor, para que as coisas sejam estabelecidas, que nós não venhamos a ficar observando as tragédias, meu Pai, mas contemplando as mudanças,
contemplando as bênçãos, vendo o azeite fluir, vendo as bênçãos acontecerem, vendo, meu Pai, a família cada vez mais abençoada. É isso que nós vamos ficar observando, contemplando, Senhor, o poder do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus querido, obrigado por essa palavra, obrigado por essas oportunidades, obrigado por essas decisões que nós tomamos nesta noite. Muito obrigado, amém, Senhor, amém.